Como, com a nossa formação maçônica, podemos incentivar as pessoas em nosso meio a lapidarem a sua pedra bruta? Durante o seu contínuo processo de aprimoramento, o maçom é exortado a assumir posturas que o permitem aplicar os seus conhecimentos obtidos nas mais diversas situações. Não raro, indagações das mais variadas, sejam elas de cunho pessoal ou postas por terceiros, o instigam a formular respostas, objetivando assim a busca por soluções adequadas àquelas demandas que lhes foram apresentadas. Então, como podemos incentivar as pessoas do nosso meio a lapidarem a sua pedra bruta? É o que procuraremos decifrar mais adiante. A maçonaria é uma instituição essencialmente iniciática, filosófica, filantrópica, progressista e evolucionista. Proclama a prevalência do espírito sobre a matéria. Pugna pelo aperfeiçoamento moral, intelectual e social da humanidade, por meio do cumprimento inflexível do dever, da prática desinteressada da beneficência e da investigação constante da verdade. Seus fins supremos são liberdade, igualdade e fraternidade. Isso está no ritual do primeiro grau, ou seja, o ritual de aprendiz maçom, entre as páginas 100 e 105. Embora a resposta à pergunta formulada, abre aspas, como, com nossa formação maçônica, podemos incentivar as pessoas em nosso meio a lapidarem a sua pedra bruta, fecha aspas, seja aparentemente simples, é necessário que se busque uma integração do significado e do sentido dados pelo questionamento trazido, em face da própria natureza da formação dos integrantes da ordem. Diferente de qualquer outra formação instrumental, o que é vivenciado na senda maçônica, por meio do processo iniciático e de profundo estudo e investigação, visa o aprimoramento gradual, lapidação, do maçom, o ser, em suas formas manifestadas ou dimensões existenciais, sejam elas espiritual, moral e física. Estes resultados são obtidos a partir dos estudos e práticas do que prega a doutrina maçônica, e estes são transformados em experiências que, a princípio, dão causa ao processo de mudança daquelas formas ou dimensões, materializando-se como aprendizados, buscando alterar desta maneira suas atitudes comportamentais. Assim, levando-se em conta sua essência institucional, iniciática, filosófica, filantrópica, progressista e evolucionista, como consta da Declaração de Princípios da Maçonaria Universal, a ordem pode fomentar o aperfeiçoamento moral, intelectual e social da humanidade por meio dos seus integrantes, recomendando-os a divulgação de sua doutrina pelo exemplo e pela palavra, e lhes determinando que, abre aspas, estendam e liberalizem os laços fraternais que os unem a todos os homens esparsos pela superfície da terra. Isso também está no ritual do primeiro grau. Logo, observadas estas peculiaridades que envolvem a formação do maçom e suas práticas, deduz-se inicialmente a importância da necessidade de primeiro lapidar-se a si mesmo, para só então prestar esse mesmo auxílio em forma de incentivo às pessoas do nosso meio. Uma pedra sem forma que deve ser trabalhada a partir das luzes recebidas no templo. Trabalho esse que, sobretudo, se transformará em uma árdua tarefa moral e espiritual a ser cumprida em todos os dias, por meio do importante, exaustivo
e eterno aprendizado. A pedra bruta, elemento simbólico agregado aos ensinamentos da ordem, assume a figura representativa do marco inicial do trabalho no primeiro estágio do iniciado nos Augustos Mistérios. Agora, na condição de aprendiz maçom, o novo integrante dos quadros da ordem maçônica tem a oportunidade de experimentar os primeiros passos no poder do processo transformativo de si mesmo. No decorrer desse processo, e munido de seus instrumentos iniciais, que são o maço, o cinzel e a régua de 24 polegadas, o neófito é exortado à lapidação de suas imperfeições interiores. Na medida em que avança, cria-se em sua consciência um senso de autopercepção que o conduz a uma nova forma de reflexão sobre si mesmo e sua relação com o mundo profano à sua volta. É experimentando essas novas perspectivas sobre o desenvolvimento da percepção de si mesmo, o até então maçom na condição de aprendiz permite o desbastar de suas arestas e de seu formato grosseiro, dando-lhe uma nova forma. Ainda que lhe seja árduo e duro o trabalho, são aquelas sensações experimentadas que nutrem o seu desejo de permanecer firme diante dos acontecimentos adversos e intempéries aos quais estão sujeitas todas as construções, fortalecendo-lhe moral e espiritualmente e, com efeito, fazendo-o avançar. Essas formas de obtenção de autoconfiança conquistadas nesta fase inicial são vitais e servem de estímulo para a bem-sucedida aquisição dos novos progressos da maçonaria, progredindo no seu eterno caminho de aprimoramento pessoal. Vosso novo grau servirá para lembrar-vos que o companheiro é destinado a reparar as imperfeições dos edifícios, tendo todo cuidado não só em tolerar os defeitos dos seus irmãos, mas também corrigi-los, dando-lhes bons exemplos e conselhos. Isso faz parte do ritual do segundo grau. O ser humano vive em constante evolução, e nesse processo de aperfeiçoamento, que ocorre durante o seu período de vida, tem a oportunidade de vivenciar situações e circunstâncias que o obrigam a refletir sobre os valores morais e suas virtudes, entre as inúmeras questões que lhe são postas diante dos seus olhos. Ocorre que, em muitas delas, isso nem sempre é muito claro, visto que há uma mistura de sensações e emoções, por vezes contraditórias, envolvidas em todas essas dinâmicas que acabam por lhe impedir de dar novos passos em direção ao seu autoaperfeiçoamento. É nesse cenário que o maçom, observando e percebendo o contexto no qual se encontra inserido, e se assim desejar, pode agir de maneira discreta e sutil, utilizando-se de todas as suas habilidades conquistadas na arte real, intervindo na realidade vivenciada pelas pessoas que habitam seu círculo de convívio, desde que o outro permita. Assim como um arquiteto que cria, supervisiona e executa os trabalhos de uma edificação, desde as menores, as mais singelas e mais simples construções, até as maiores e mais sofisticadas obras que ele concebe, e ele auxilia aqueles que buscam por discernimento, por orientação e por lucidez, e também para os dilemas e vicissitudes que a vida impõe. Por se encontrar firme no propósito da busca incansável do seu permanente amadurecimento interior, pode ele atuar como um farol que orienta uma embarcação em alto mar. E mais do que um simples incentivo, motivá-las para agir de maneira firme sobre aqueles dilemas e questões até então presentes na vida das pessoas que o cercam e dos segmentos sociais aos quais convive. E perante a ordem maçônica, ele cumpre seu papel na condição de pedra angular, estendendo e liberalizando os laços fraternais que os unem a todos os homens esparsos pela superfície da terra,
e com isso não se tornando uma pedra de tropeço. Desde o seu ingresso na maçonaria, o maçom se torna um importante fomentador do processo de mudança, seja ela pessoal ou coletiva. É pela aquisição do conhecimento que é obtido através dos seus estudos e da aplicação daquilo que é aprendido em si mesmo que o capacitam, tornando meio para a utilização da formação maçônica na lapidação da pedra bruta das pessoas que o cercam, contribuindo assim para a disseminação dos princípios universais maçônicos. E finalizando, meus irmãos, eu digo que esse assunto ele não se esgota aqui, aliás, ele inicia aqui. Então vai ter uma sequência sobre a lapidação da pedra bruta nos próximos podcasts. Um tríplice fraternal abraço e até o próximo.